Especial de Corpus Christi, Prodígios Eucarísticos. Milagre de Lanciano. Lanciano, na Itália, teve a dita de presenciar o seguinte milagre eucarístico, no século VII, nas duas espécies sacramentais, segundo uma tradição ininterrupta, a que se juntam alguns documentos escritos. No século VII, o monge da Ordem de São Basílio celebrava missa na igreja de São Legonziano, situada a cerca de 3 quilômetros da antiga cidade. Depois da consagração, o monge, estupefato, vê a hóstia converter-se em carne e o vinho transformar-se em sangue. A princípio, pensou esconder dos assistentes esse milagre, mas depois, vencido pela comoção, manifestou-lhes o prodígio, e toda a cidade pôde acorrer a presenciá-lo. 3 ordens religiosas conservaram sempre viva a memória do milagre e guardaram religiosamente as preciosas relíquias eucarísticas. E a essa memória se une a piedade dos fiéis, a que constitui a tradição popular, nunca desmentida nem posta em dúvida. Essas ordens religiosas são os basilianos, os beneditinos e os menores conventuais. Os primeiros encontravam-se na igreja de São Legonziano, que distava da velha cidade 3 quilômetros. No século XII, retiraram-se dali os basilianos, que foram substituídos pelos beneditinos. Em 1252, a igreja e o mosteiro foram cedidos aos frades menores conventuais, que se apressaram a fazer novo convento e nova igreja perto do local da igreja de São Legonziano. Concluída a nova igreja em 1258, para ali foram transportados, em primeiro lugar, as relíquias eucarísticas miraculosas. Essa tradição oral é corroborada por documentos escritos. O mais antigo historiador da cidade, Monsenhor Sebastião Quinaldi de Lanciano, coloca o fato do século VII. Os historiadores Antinori e Fela também citam o fato e até acrescentam que na igreja de Santa Maria de Prenazzano se lia uma inscrição em grego e latim que atestava o milagre. Mas a tradição não se interrompe. Em 1252, como dissemos, as relíquias eucarísticas foram conduzidas da igreja de São Legonziano, onde permaneceram 5 séculos e meio, para a igreja de São Francisco, e colocadas no tabernáculo do lado direito do altar-mor. Em 1563, foram encerradas numa capela obscura na parte do Evangelho, mas fora da igreja, por se temer uma incursão dos turcos, que apareceram nas águas do Adriático. O historiador Antinori refere o fato notorial, feito a instâncias do magistrado do tempo, em que se conta o que sucedeu ao frade Antônio de Mastro Renzo. Por medo dos turcos, o frade quis transportar o precioso tesouro para longe da cidade, mas depois de ter caminhado uma noite inteira, encontrou-se na manhã seguinte às portas da cidade. Em 1574, Monsenhor Rodrigues mandou proceder a um reconhecimento público e solene, de que se fez a seguinte inscrição, que resume a tradição e dá notícia de outro reconhecimento. Abre aspas. Cerca do ano do Senhor 700, nesta igreja, então sob título de São Legonziano, dos monges de São Basílio, duvidou um monge sacerdote se na hóstia consagrada estaria verdadeiramente o corpo de Nosso Senhor, e no vinho o sangue. Celebrou missa, e ditas as palavras da consagração, vê, feito carne, a hóstia, e sangue, o vinho. Foi mostrada uma e outra coisa aos circunstantes e depois a todo o povo. A carne está ainda inteira, e o sangue dividido em 5 partes desiguais, que tanto pesam unidas, quanto cada uma delas separada,
e vê-se hoje no mesmo modo nesta capela, feita por Sr. Francisco Valseca, à sua própria custa, do ano do Senhor. Fecha aspas. Dados extraídos de L'Osservatore Romano. Depois de estarem 63 anos no altar-mor, as sagradas relíquias estiveram no lugar da mesma capela que é a última à direita de quem entra. Fizeram-se mais 3 reconhecimentos, em 1723 por Monsenhor Paterno, em 1770 por Monsenhor Gervassoni e em 1886 por Monsenhor Patriarca. Estes, com o concurso generoso do povo, mandaram construir o monumento de mármore que encerra, desde 1713, um esplêndido ostensório de prata com as sagradas relíquias. A hóstia está guardada por 2 cristais, e através deles é fácil ver as partes avolumadas pelas fibras de carne de cor rósea viva, e na parte média, com alguns vestígios das espécies do pão. O sangue, reunido em 5 glóbulos, conserva-se num cálice de vidro, talvez o mesmo de que se utilizou o sacerdote quando se deu o milagre. Milagre de Turim. Em 6 de junho de 1453, verificou-se o seguinte milagre em Turim, que, por esse fato, ficou sendo conhecida na Igreja por Cidade do Santíssimo Sacramento. Em junho de 1453, as tropas de Renato d'Argio avançavam da França para a Saboia e depois para a Itália, para socorrer Francisco Sforza, duque de Milão. Um dos seus inimigos, o duque Luís de Saboia, envia uma força de valorosos soldados para a França, para impedir o avanço dos franceses na Itália. O seu primeiro ataque foi a povoação de Exilles. Após a conquista do castelo, os soldados piemonteses saqueiam a aldeia, abandonada pelos seus moradores aterrorizados. Os saqueantes apoderam-se de tudo o que encontram, que, aliás, não é muito. Alguns ousam até entrar na igreja e arrombam o tabernáculo, que, segundo a liturgia do tempo, estava numa capelinha da sacristia. Julgando encontrar lá dentro preciosos e ricos vasos de ouro e prata, ficam enraivecidos quando se lhes depara tão somente o ostensório. Tiram-no e levam-no para outros pontos onde vão continuar o saque. No dia 3 de junho, fim do prazo para o saque, sancionado pelo comando, os soldados pensam em vender a presa para fazer dinheiro, o que não foi difícil por a região ser muito frequentada por mercadores e porque era uso os receptadores acompanharem de perto as tropas em operações, para se locupletarem com os frutos do roubo. Por algumas mancheias de dinheiro, os conquistadores de Exilles venderam tudo, incluindo o pequeno ostensório. De Exilles, os mercadores atravessaram Chiemon e dirigiram-se para Susa nessa noite. Depois, encaminharam-se em direção a Turim, onde chegaram no dia 6, quinta-feira, à tarde. Quando esses mercadores atravessaram a praça de São Silvestre, onde existia uma pequena igreja muito antiga, sucedeu um fenômeno inesperado. O macho em que transportavam a carga, comprada aos soldados em Exilles, tropeçou e caiu. Os mercadores rodeiam o animal e incitam-no a levantar-se, batendo-lhe com um pau. Com os esforços feitos pela alimária e pelos donos, um dos sacos da carga solta-se, cai e deixa escapar parte do seu conteúdo, entre ele o ostensório de Exilles. Os arreeiros esforçam-se por encobrir dos transeuntes o vaso sagrado que se abrira e deixava ver a hóstia consagrada, de que não se tinham desfeito nem os soldados, nem os mercadores. Lentamente, a hóstia começa a subir no ar como uma borboleta. Os mercadores, espavoridos, fogem, enquanto os habitantes se vão juntando e trazem luzes e flores para o largo de onde se via no ar, subindo sempre a pequena hóstia luminosa.
O arcipreste Bartolomeu Cocconi corre a falar com o bispo Dom Ludovico de Romagno, que, paramentado e acompanhado do cabildo, se dirige para esse largo, com luzes e ao som de cânticos. A hóstia tinha parado na sua ascensão. O bispo ajoelha-se no chão e, erguendo nas mãos um cálice vazio, grita com voz comovida: Mane nobiscum Domine, ficai, Senhor, conosco. A que os fiéis respondem com a voz embargada pela comoção: Ficai, Senhor, conosco. Lentamente, então a hóstia desce para o cálice e a grandiosa procissão do clero e do povo acompanha Jesus eucarístico até a igreja. O bispo determina que o notário fizesse memória do milagre e assim pudéssemos saber os nomes daqueles que viram o prodígio do princípio até o fim, por se encontrarem naquele momento na praça de São Silvestre. Eram eles o nobre Pietrino de Gorrossano, o arcipreste Cocconi com os irmãos e o pai, todos os habitantes de uma casa contígua à igreja de São Silvestre, Pietrino Daério, Gasparino Miolério, Martino e Melano Belanda, o nobre Giorgio Gastando, o sapateiro Antônio del Cassano, o barbeiro Bartolomeu e o ferreiro Giovanni. Pode-se avaliar a veneração que os habitantes de Turim teriam pela hóstia santíssima que, de modo tão prodigioso, tinha chamado os fiéis a maior devoção para com a Eucaristia. Desde então, registrou-se em Turim sensível aumento de piedade. As crônicas lembram o milagre de Tomás de Solério, de Rivarolo Canavese, que em 11 de outubro de 1454 foi curado de gota e podagra, depois de ter feito voto de que tomaria parte na peregrinação para adorar a hóstia milagrosa, se curasse. Em 1598, a cidade de Turim fez um voto. Se cessasse a peste, construiria um grandioso templo. Como o voto foi ouvido, edificou-se a atual Basílica do Corpus Domini, que compreende em parte a velha igreja de São Silvestre, agora consagrada ao Espírito Santo. No local, uma lápide recorda o milagre do dia 6 de junho de 1453.